Olá, estudantes do nono ano, eu sou o professor William e nessa aula nós vamos falar sobre as crises econômicas durante a globalização e do sistema capitalista. Bem, o objetivo da aula seria analisar as consequências da globalização no mundo atual, como as crises econômicas mundiais, como acontecem essas crises econômicas mundiais. Primeiro, o que é uma crise econômica? Da onde vêm essas crises econômicas? E de tempos em tempos a gente ouve falar sobre isso, mas o que elas são afinal, né? Alguma vez você já ouviu falar em crise? O que são essas grandes recessões? Vamos lá, crises econômicas. A economia é cíclica. Apesar de representar períodos de certa estabilidade, isso significa que em alguns momentos há crescimento e outros há queda da atividade econômica, o que é um padrão normal no sistema capitalista. Então, por diversas vezes no sistema capitalista, nós temos a situação de uma crise econômica aparecendo. A primeira vez que teve uma crise muito impactante foi em 1929, a famosa crise de 29, ou a Grande Depressão, que o mundo inteiro parou por conta da crise da Bolsa de Nova York. Ali a gente começa a ver que o mundo globalizado ele pode começar a apresentar alguns problemas quando se trata de sistemas econômicos. É importante lembrar que os recursos naturais do planeta não são bem distribuídos na superfície terrestre. E por conta disso, um país depende do outro. E a globalização ela tem muito a contribuir com isso. Mas quando acontece uma crise em um dos países, como uma cadeia, tudo começa a ser abalado, né? Que nem no dominó ali, se você derruba a primeira peça, começa a derrubar todas as demais. Bem, de tempos em tempos passamos por crises, porém o que pode variar são as razões que levam às crises, os setores da economia que serão mais afetados e a intensidade delas. Em geral, grandes crises afetam de alguma forma todos os países do sistema capitalista, pois as economias são dependentes entre si. Na atualidade, nós estamos vendo uma crise militar no leste europeu, e essa crise militar está fazendo desencadear uma crise econômica. Lembrando que dois países ali do leste europeu, muito grandes em território mesmo, estão em guerra, e por conta disso, os recursos naturais explorados por esses países não estão sendo vendidos, comercializados. E isso provavelmente vai acarretar em uma grande crise. Voltarmos um pouquinho no cenário mundial, uma doença causou uma crise mundial também, recente. E antes disso, a última crise havia sido por conta de mercado imobiliário nos Estados Unidos. Isso é para nós observarmos como pode ser variado o motivo que alavanca essas crises. Durante uma crise econômica, há queda da atividade econômica. A demanda por consumo diminui, o que derruba a taxa de lucro das empresas. Com as empresas lucrando menos, muitas acabam demitindo funcionários e isso leva ao aumento da taxa de desemprego. Com mais pessoas desempregadas, a renda diminui e há um menor consumo das famílias, ou seja, menor demanda, e isso começa a fazer uma espécie de ciclo, né? Quanto menor a demanda, menos as empresas vendem e aí elas têm menos lucro, contratam menos funcionários ou mandam embora mais pessoas e a gente acaba entrando em um ciclo vicioso. E como frear esse ciclo? Muitas vezes cabe ao governo, né, ao Estado conseguir barrar esse ciclo de crise, tentando forçar a empregabilidade em setores públicos. Nos Estados Unidos, por exemplo, depois da crise de 29, eles fazem obras públicas no país inteiro. Muitas até não pareciam ter sentido algum, mas o objetivo era justamente gerar empregos para tentar contornar a crise. Para frear o ciclo, é necessário adotar políticas econômicas de estímulo à economia e o sucesso ou não dessas medidas vai determinar a intensidade e a duração dessas crises. No cenário atual, em 2008, teve uma grande crise econômica por conta do setor imobiliário nos Estados Unidos. No Brasil, nós começamos a sentir os efeitos dessa crise só em 2013, quase 5 anos depois. E esses efeitos começaram quando as multinacionais que estavam aqui
começaram a mandar funcionários embora para tentar reverter a situação delas nos países de origem. Aí começa uma onda de desempregados muito grandes no nosso país e começa a gerar uma crise econômica interna. O problema é que de 2013 a 2020 o Brasil vinha se arrastando, tentando se recuperar dessa crise econômica. E aí vem a pandemia e leva tudo para baixo de novo. Vamos para uma primeira atividade. Quando ocorre uma crise econômica, quais são as suas consequências? Como diminuir a intensidade da crise? Agora é com vocês. Bem, vamos ver como fica a possível resposta dessa atividade? Durante uma crise, a queda nas atividades econômicas, a demanda dos consumidores diminui, uma vez que muitos perdem seu poder de compra, com isso as empresas passam a lucrar menos e a demitir funcionários, aumentando o número de desempregados. Para tentar reduzir a intensidade de uma crise, são necessárias políticas econômicas de estímulos. E essa é a única forma, na verdade, de tentar reverter uma crise econômica. E muitas vezes não funciona. Bem, há duas classificações de crise conforme sua força e duração. Primeira delas, a recessão. São crises relativamente curtas, são fases nas quais há retração da atividade econômica, aumento do desemprego, diminuição da produção, nas taxas de lucro e nos investimentos. Considera-se recessão uma economia que apresenta uma queda no PIB, por 2 trimestres consecutivos, por exemplo. Então, se um país tem ali uma queda no PIB durante o intervalo do ano, nós podemos falar que está acontecendo uma recessão. Isso pode ser gerado por vários fatores. E um país que nem o Brasil, que depende muito da agricultura, se acaba tendo um ano onde ocorrem muitas secas, nós perdemos a oportunidade de gerar
lucro, de gerar dinheiro com a agricultura, né, por conta justamente das condições climáticas. Isso gera uma recessão, mas muitas vezes pequena. Agora, quando acontece uma situação maior, deixa de ser recessão e passa a ser uma depressão. São crises duradouras, um estado de agravamento da recessão, com forte redução da atividade econômica, falências, altas taxas de desemprego e grandes quedas na produção e de investimentos. Geralmente considera-se depressão uma recessão que ultrapassa 3 ou 4 anos de duração, ou então uma queda drástica no PIB. É o que nós vimos na situação de 2008. Começa em 2008 o mercado imobiliário dos Estados Unidos entrar em recessão e, de repente, o mundo inteiro passa a entrar em crise, pois muitas grandes corporações investiam no setor imobiliário dos Estados Unidos. E com a desvalorização da terra, essas empresas passam a buscar alternativas em outras áreas para não perder tanto dinheiro. Essas alternativas em outras áreas muitas vezes fazem com que elas fechem empresas em países emergentes, como é o caso do Brasil, gerando crise em outros países, né? Esse, inclusive, é um dos maiores problemas do mundo globalizado, onde a maioria das empresas elas são transnacionais, né? Pois, em caso de crise, o mundo inteiro acaba sendo rapidamente afetado. É lógico que existem muitas vantagens na existência de uma empresa transnacional, mas também tem esses tipos de problemas. Vamos para mais uma atividade. Com base no que estudamos até aqui, o que significa depressão quando se trata de economia? Agora é com vocês. Vamos ver como fica a possível resposta?
Quando se trata de economia, depressão é uma crise duradoura, com forte redução da atividade econômica, falências, altas taxas de desemprego e grandes quedas na produção de investimentos. Sobre as crises econômicas ainda, com a crescente integração e dependência entre os países, caso ocorra uma recessão econômica em um país ou em um grupo de países, principalmente as grandes potências políticas e econômicas, como os Estados Unidos e a União Europeia, o mundo inteiro pode sofrer consequências. Um exemplo é a crise financeira iniciada em 2008 nos Estados Unidos, né? Nós podemos falar recentemente da pandemia, que começa na China, a China fecha todo o seu mercado por um tempo, isso gera recessão e nós sabemos que ela se espalhou pelo mundo inteiro. Então nós tivemos o mercado europeu fechado, nós tivemos o mercado norte-americano fechado, inclusive o mercado nacional fechado em alguns setores. E isso obviamente vai agravar a crise econômica recente. Bolha no setor imobiliário? O que é isso? Famílias empobrecidas não conseguiam mais pagar financiamentos de imóveis, o que levou à redução nos valores dos títulos de alguns bancos estadunidenses. Como consequência, esses bancos foram à falência. Basicamente assim. O setor imobiliário estava em alta antes de 2008 lá nos Estados Unidos. O preço do metro quadrado nos Estados Unidos estava entre os mais caros do mundo. E as pessoas buscavam morar lá. Só que começou a ficar caro demais. E aí as pessoas não tinham mais como pagar suas contas. Isso faz com que o preço do setor imobiliário passe a desvalorizar. Todas as empresas que investiam nessa área perdem dinheiro e saem desse ramo. E a crise ela vai se agravando. Hoje em dia, né, mais de 10 anos depois, sistemas de inteligência artificial bloqueiam a venda de ações quando acontece um crash como esse que aconteceu. Elas tentam impedir, na verdade, uma nova crise gerada por uma falha, como aconteceu aqui. Imagina assim, você investe em uma empresa, você tem, sei lá, uma quantidade X de valor investido. Vamos dar um exemplo de uns R$1.000, pouca coisa, mas para a gente tentar entender como funciona. De repente, essa empresa que você investia R$1.000, esses R$1.000 que você tinha passa a valer só 100 ou 50 reais. Mais do que depressa, você tenta vender isso para você não perder completamente o que você tinha, né? E isso fez com que muitos acionistas vendessem seus commodities não, né? Suas ações em pouco tempo, fazendo com que o mercado despencasse. E é justamente isso que vai gerar um problemão no mercado financeiro. Bem, a crise econômica mundial de 2008. Antes do estouro dessa crise, os juros estavam baixos e as pessoas tinham facilidade em conseguir empréstimos. Mas a forma desses empréstimos era hipoteca. Os imóveis eram a garantia. Então eles pegavam, quem tinha propriedade, hipotecavam a casa, né? Eles pegavam e usavam a casa como garantia de pagamento para o empréstimo. Com a inflação aumentando, o governo aumentou a taxa de juros, levando ao esfriamento da economia e à desvalorização dos imóveis. Então, se antes uma casa era avaliada em 100, 200 mil dólares, ela passou a valer 50 mil dólares ou menos. Isso faz com que as pessoas comecem a entrar em desespero. E nenhum banco mais queria emprestar dinheiro para ninguém, justamente por conta dessa disparidade. Os bancos não emprestando mais dinheiro, alguns deles simplesmente quebraram, deixaram de existir. Grande parte das pessoas não conseguia mais pagar essas dívidas, perdendo as casas. Só que, de repente, o imóvel não era mais garantia nenhuma para os bancos também. Não adiantava eles pegarem a casa das pessoas que não tinham como pagar a dívida, porque ninguém tinha dinheiro para comprar uma nova casa. Na economia global, as relações cada vez mais profundas entre os países resultam em associações que podem apresentar aspectos negativos. Se, por um lado, a maior integração econômica e monetária entre os países, por outro, essas iniciativas acabam reforçando a dependência de economias frágeis em relação às economias mais dinâmicas. Uma situação que nós conseguimos ver agora, no ano de 2022, é a seguinte. Por conta da crise no leste europeu, Rússia, que é o segundo maior exportador de petróleo, né, sofreu um monte de sanções, eles não podem mais vender aquele petróleo
E eles não querem mais vender esse petróleo para o resto do mundo, né? Eles se fecharam recentemente por causa dessa situação de guerra, de conflito, e por conta disso o petróleo disparou, né? Chegando a bater recordes das últimas décadas já, em um intervalo muito pequeno de tempo. A economia globalizada e o aumento do desemprego. Empregos vulneráveis são aqueles nos quais os trabalhadores estão sujeitos a elevados níveis de precariedade, com limitado acesso às proteções sociais e baixa perspectiva de melhorias dessas condições. Quando acontece uma crise econômica, a maior parte dos empregos formais vão deixando de existir e as pessoas vão buscando alternativas, seja lá um emprego como esse rapaz ali da imagem, né? Você vender produtos no sinaleiro, enfim, fontes alternativas de renda, buscar material reciclável ou até mesmo, hoje em dia, né, com os aplicativos de entrega, né, a pessoa trabalhar em aplicativos de entrega ou mesmo de deslocamento, né, similares ao táxi. E esses aplicativos não te dão, na verdade, nenhuma garantia empregatícia. Em um caso de crise, justamente por você não ter nenhuma garantia empregatícia, você acaba sendo muito afetado. E tem um problema bem sério na crise, né? Muitas vezes é só esse tipo de emprego que sobra para as pessoas e as pessoas se submetem a eles, mas não tem muito o que fazer. Nessa situação atual, quem trabalha como motorista de aplicativo, com essa subida repentina do combustível, vai sofrer muito. Talvez não consiga nem continuar trabalhando com esse setor. Vamos para mais uma atividade. Responda com as suas palavras. O que são empregos vulneráveis? E agora é com vocês.
Vamos ver como fica a possível resposta? Bem, empregos vulneráveis são aqueles nos quais os trabalhadores estão sujeitos a elevados níveis de precariedade, com limitado acesso às proteções sociais e a baixa perspectiva de melhorias dessas condições. Nessa aula nós identificamos então o que são as crises econômicas, como elas funcionam e como elas afetam o mundo globalizado. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e até mais.